Eu quero chamar um casal fantástico, a Rovena e o Fábio. Eles vão contar um pouco sobre a unidade deles aí. Tudo bem, Rovena e Fábio? Tudo bem? Bem, Zé. Tudo bom, Zé? Boa Então, tá noite. bom. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui junto com a gente, contando e compartilhando a história de sucesso de vocês. E eu vou começar, obviamente, Fábio, com a Rovena, né? Para ela contar um pouquinho da história dela. Fala para mim, Rovena, da onde que você veio, o que você estava fazendo quando você encontrou a Guias? Então, eu trabalhei 10 anos no governo do estado, aqui no Espírito Santo, né? E na área de marketing, e já era uma vontade minha, já tinha conversado com minha mãe também sobre empreender, ter um negócio próprio e sair um pouco dessa área. E aí, com a mudança de governo, né, de 2018 para 2019, eles trocaram toda a equipe e a gente decidiu que não queria voltar para aquele modelo de trabalho, a gente queria procurar outra coisa. A gente estava com uma filha pequena, que tinha um ano e meio, 1 ano e 8 meses na época, se eu não me engano. A gente já tinha olhado outras franquias da área de marketing, porque é a minha área, a área que eu atuo, dentro do marketing digital, e a gente tinha olhado outras franquias, não tinha chegado no modelo, e de repente a minha mãe encontrou a Guia, assim. Nossa. E aí ela veio, ela conversou com a Márcia na época, e ela já veio para a gente falar, olha, tenho essa daqui que eu acho que vocês vão gostar. E realmente isso foi final de janeiro, mais ou menos meados de janeiro de 2019, e a gente fechou no mesmo mês já com a Guia-se, e em fevereiro a gente já estava aí fazendo treinamento para abrir a nossa unidade aqui do Espírito Santo, que era a primeira, né? Não tinha ainda uma franquia Pois aqui. Nossa, que sorte a minha, sua mãe ser curiosa, né? Legal. E aí, vocês fizeram o treinamento, foi fácil, né? Depois, pá, de repente trabalhava no governo, se transformou em empreendedora. É fácil, Rovena? Fácil, não é não? Ah, imagina, né? É fácil, né? A área eu já tinha muita familiaridade, então a área não me assustava, né? O que me assustou de início, assim, Zé, para falar bem sinceramente, foi a gente ter que correr atrás, ter que despertar o lado vendedor, né? Porque isso tem que vir, e é uma construção, né? Uma construção diária. Isso eu não tinha feito ainda. Então, isso assustou um pouco no início, a questão da organização, de você ter que ser muito organizado com as coisas, né? Porque você não está com... eu deixei de ser cliente, né, para ser atendimento. Então, assim, você tem que estar muito certinho. Todas as coisas que as agências de publicidade que tinham me atendido até então, na minha vida profissional, que tudo que eles faziam que me irritava, eu falo, não posso fazer assim, eu tenho que me controlar, tem que ser diferente. Então, a gente construiu, nesse período, muitas parcerias com os nossos clientes por conta disso, né? Por conta dessa experiência que eu tinha. Mas empreender nunca é fácil, né? Ainda mais empreender num país que a gente está no meio de uma crise pandêmica, que foi uma loucura, continua sendo uma loucura, né? Porque cada hora é uma mudança muito drástica. Mas a Guia-se sempre deu muito suporte para a gente, né? Desde do treinamento inicial até hoje. A gente tem webinars toda semana, a gente tem treinamentos toda semana, né? Sempre com o compartilhamento de informações também entre os próprios franqueados, isso ajuda demais, porque realmente é uma atuação em rede. Isso eu acho que é um diferencial muito grande da Guia-se e do atendimento para os nossos clientes, porque a gente tem uma troca de experiência muito grande. Então, mesmo quando eu falava assim, eu tenho dificuldade de vender, tinha sempre alguém dando apoio, orientando, falando, faz assim, não vai assim, para mim está dando certo desse jeito, e isso fez muita, muita diferença para a gente aqui. Nossa, que legal, que história bacana, né? Eu acho que o que você falou para mim, determinação para você poder aprender uma coisa que você não sabe, né? Como área comercial, também a organização, inclusive estão dentro dos nossos valores lá que a gente busca no nosso franqueado. Mas legal. E aí, Fábio, e você, cara? Você estava trabalhando com o quê? Como que você chegou aqui? Foi acompanhando?
foi na onda dela ou você também estava buscando para Então, empreender? Como que foi? na época eu trabalhava, ainda sou advogado, né? Mantenho Sim. minha inscrição ativa, né? Tenho processos ativos, mas na época eu não pegava muitos processos por conta da ajudar na criação da nossa filha, né? Enquanto a Rovena trabalhava. E eu caí meio de paraquedas nessa, né? Eu fui junto dela, assim, na minha ideia inicial era, vou dar o suporte administrativo, né? Ajudar por trás, né? Ela que vai botar a mão na massa e eu vou dar esse suporte. Mas fui, não, nos treinamentos, fui me integrando, né, das ferramentas, gostando, né? Fui pegando o jeito, né? Aí eu acabei ficando pegando algumas partes do serviço, eu comecei a fazer, como criação de site, como nenhum dos dois nunca tinha feito, né? Então, vou me aprofundar nisso aqui, vou começar com o site da nossa unidade, vou aperfeiçoando, fui fazendo, fui o primeiro cliente, segundo, aí eu até olhei um tempo atrás o site da nossa unidade, falei, pô, olha como eu comecei, como eu evoluí, vou refazer ele todo, né? Refiz o site. E hoje, assim, a gente trabalha muito em parceria. Eu pego muitas coisas de mídias sociais também, atendo clientes que a gente tem em São Paulo, já hoje sozinho, né? Então, assim, era uma coisa que se eu olhasse há 2 anos atrás, eu nem imaginaria que ia fazer isso, né? Que era esse conhecimento para entrar, fazer, né? Ajudar no desenvolvimento de serviço, né? E fala uma coisa para mim, olhando assim, agora, Rovena, qual foi a principal transformação que você teve como pessoa e como profissional empreendendo com a Guias? O que você consegue identificar? Eu acho que é foco e determinação, né? Porque quando você tem o seu próprio negócio, se você não tiver, não vai dar certo, porque você tem que saber que todo dia tem que estar lá, tem que fazer o serviço, principalmente quando você está em home office igual a gente trabalha, não vou ali estender roupa, ou lavar roupa, ou fazer um almoço. Então, a gente teve que fazer uma adaptação na nossa vida e ter muito foco para que as coisas dessem certo, né? E esse foco, até hoje, a gente é muito focado nisso, a gente vem para o escritório, senta aqui os dois e mão na massa e só para na hora que chamam para almoçar, né? E aí depois volta também de tarde, continua, só para na hora que acabou de atender o cliente, na verdade, né? E esse foco é uma coisa que em mim mudou muito, né? Às vezes eu acabava deixando algumas coisas que eu tinha para fazer, a gente deixa para amanhã, né? Ou faz outro dia, e isso não nos permitimos, né? A gente não se permite perder esse foco, essa determinação, de fazer o negócio crescer, porque é um filho novo. Pois é. A gente tem Fala uma coisa para mim. E como é que é o estilo de vida hoje? Vocês vivem, a filha de vocês hoje já está na escolinha por causa da pandemia, não está? Como que vocês estão se virando aí? Então, quando a gente montou o escritório na casa dos meus pais, né? Que a gente mora perto aqui, né? Umas 3 quadras, uns né? 500 metros, bem rápido. Então, assim, a gente vem para cá todo dia de manhã, ela está em aula online, não é fácil com uma criança de 3, quase 4 anos. Eu trabalho do lado do computador dela, eu no meu, ela tem que ficar abrindo, fechando o microfone, né? Como ela não tem nem 4 anos ainda, então não tem essa familiaridade. Até porque a gente não deixa ela muito com o celular, então ela não sabe fazer sozinha, tem que ficar ali do lado, eu tenho que prestar atenção no meu trabalho e na professora dela. E quando ela não está na aula, ela fica com os meus pais, com minha tia também, que está aqui. Graças a Deus a gente tem muito apoio, né? Mas ela estava na escola até então, a pandemia, que hoje tem 3 semanas, eu acho que as aulas foram interrompidas, né? Aqui no estado. E aí a gente vai se virando. Eu falo assim que chega em casa também, bota ela para dormir, bora para o computador de novo. Né? Se adaptando, né? Porque realmente é mais difícil em época de pandemia você ter uma criança ativa correndo pela casa, mas a gente se adaptou super bem, assim, porque tem muito apoio também, né? E a gente se apoia muito, né? Um dia o Fábio fica na aula, outro dia eu fico, e a gente vai trocando, revezando. Se ele tiver reunião, eu fico, se eu tenho reunião, eu fico, ele fica.
e a gente vai se ajudando dessa forma. Poxa, que legal. Essa é a verdadeira forma de empreender em família, né? Acho que é muito legal. Tem que se dar bem também, né? Importante. Envolve todo mundo. Pois é. Agora eu quero mudar um pouquinho o tema e para os serviços e os clientes que vocês têm hoje. Você já deve ter uma carteira recorrente de clientes, né? Quais são os serviços que vocês mais prestam? Conta um pouquinho aí como está a unidade de vocês. Hoje o que a gente tem vários clientes de gerenciamento de mídias sociais, que é uma área que cresce muito, então tem muita busca sempre, né? A gente também desenvolve muito site e loja virtual. A gente fez já alguns trabalhos, mas o forte mesmo aqui, o que a gente sente de busca, até pela necessidade, por conta da pandemia, né, dos comércios fechados, hoje a gente tem visto as redes sociais, que é o nosso principal cliente recorrente, né? Sim. E as lojas virtuais também, né? As Sim. pessoas têm buscado muito aqui. A gente tem clientes de gerenciamento de mídias que estão com a gente desde o início. Desde que a Desde gente 2019. Então, assim, manter esses clientes o mais difícil é manter, né? Acho que se você conquistar o cliente, fechar o contrato, é um desafio, mas renovar esse contrato, eu acho que é um desafio maior, né? Gerar o resultado para o cliente para ele manter com você, né? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. Então, a gente tem clientes que estão com a gente aí mais de 2 anos, né? Poxa, que legal. Só para falar, a gente tem cliente aqui em Indaiatuba há mais de 20 anos. E assim, esse de 2, com certeza, pode chegar a estar 20 anos aí. Com certeza. Porque assim, o nosso primeiro cliente ainda está com a gente aqui. Né? Então, para a gente, isso é muito gratificante, porque é o que eu falo, é uma parceria, né? Se não estiver dando resultado para eles, a gente também não está dando resultado para a gente. Então, a gente foca muito nisso e a gente sempre, quando a gente vai prospectar ou quando a gente vai para alguma reunião, a gente ressalta muito esse ponto. É uma parceria. A gente precisa deles para fazer o nosso trabalho e para o nosso trabalho dar certo, tem que estar dando certo para eles. Então, não funciona se não tiver essa ligação e não tiver uma conexão muito forte aí com o cliente também, né? E é bacana quando a gente consegue fazer isso funcionar e ver, assim, não é um só, né? A gente tem alguns clientes que estão com a gente há bastante tempo. Legal. Hoje a principal fonte de renda de vocês é a Guia-se. A Guia-se, na verdade, eu também atuo no marketing numa faculdade aqui no período da noite, né? Sim, mas a Guia-se é o nosso foco total. Legal. Bacana. Valeu a pena a trajetória empreendedora com a Guia-se? Tá valendo, né? Não valeu, tá valendo? Sim, sem dúvida, né? Uma coisa que a gente buscava muito desde o início, quando a gente falou de ter o próprio negócio, era que eu pudesse passar mais tempo em casa com a minha filha, porque eu chegava, eu saía de manhã, muitas vezes muitas não, né? Todo dia eu saía, ela não tinha nem acordado ainda, nem ela e nem o Fábio. E eu chegava à noite às vezes, para botar ela para dormir. E na época eu também dava aula na faculdade aqui, nos cursos de comunicação, e então às vezes eu chegava, ela já estava dormindo, passava dias sem ver minha filha, né? E isso para mim, com uma criança de 1 ano, eu falava, eu preciso estar presente, eu quero estar presente na vida dela e por mais que seja um exemplo super positivo de você correr atrás, de ver a mãe trabalhando, como eu vi a minha mãe trabalhando, né? Mas eu queria muito ter mais qualidade de vida e estar presente. E isso com uma franquia em home-based, né, em home office hoje, a gente conseguiu isso. Eu consigo fazer parte da vida dela com mais frequência e ter muito mais qualidade de vida, apesar de trabalhar muito. Pois é, e assim, a gente vê que com a pandemia, com todas as dificuldades que teve, a gente não parou de trabalhar um dia, né? Tudo, às vezes, o pessoal fechado e a gente trabalhando para poder ajudar esse pessoal aí. A gente viu também, assim, a gente não teve perdas de cliente, a gente teve um cliente só que... Foi um ou dois, mas a procura logo cresceu também. E aí a gente
outros contratos também, entendeu? Então, assim, a gente continuou muito nativa, na verdade, a nossa unidade cresceu nesse período da pandemia, e a gente conseguiu ajudar clientes, né, clientes que estavam fechados, trazendo uma visão diferente para o negócio dele, ajudando mesmo, né? Eu falo assim que a gente tem um cliente aqui que é do setor de eventos, então, assim, tá Imagina, né? Esse não tem muito o que fazer. sem fazer decoração de eventos, né? Então, e ao mesmo tempo ele tem uma floricultura virtual, né, uma loja, né, online, que ele estava deixando de lado, e no meio da pandemia a gente falou, não, vamos focar, e hoje ele está muito surpreso com os resultados que a floricultura está tendo, né? Então, assim, é muito bacana ver que eles também reconhecem o nosso trabalho. Poxa, muito legal, muito obrigado, Rovena e Fábio. A unidade de vocês é em Vitória, né? Tem algum nome? Como que é o nome? É a Guias Camburi. Guias Camburi. Então, se você for lá no site guias.com.br, Guias Camburi, pode mandar o contato, eles vão atender vocês super bem. Então, muito obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu.